Ok, a gente faz um estilo de Alahá, e hoje eu queria dedicar menos tempo para a gente falar sobre conceitos, e sim algumas Alahot práticas, e o Rosh Hashanah está na porta, e a gente tem que saber como a gente deve se conduzir. Então, na página 700, capítulo 128, artigo 2, página 700. Ele me comentou. Em nossos países, recitar o Salmo 27, coluna do lado direito. É costume recitar, a partir do segundo dia de Rosh Chodesh, até antes de Shmini Atzeret, na oração matinal e na oração noturna, o Salmo de David Hashem Ori Veishi, Salmo 27, que a gente já acrescentou. Mas não é só do meio de Elul? Não, a gente continua com ele até, depende do costume, Hoshana Rabbah ou Shmini Atzeret. Logo eu vou explicar. Esse costume se baseia no Midrash, que explica que as palavras Deus é minha luz simboliza Rosh Hashanah, e minha salvação representa o Yom Kippur, ele me protegerá em sua cabana, é uma alusão a Sukkot. Também é costume recitar outros tipos de salmos, cada comunidade segundo o seu costume. Então presta atenção aqui, ele falou que costuma fazer o Salmo 27 de manhã e de noite. Quando que a gente faz o Salmo 27? De manhã e de tarde. Então tem costumes que fazem de manhã e de noite. Então, mais uma coisa curiosa para a gente prestar atenção. Como que ele começa a Alahá dizendo? Em nossos países é costume recitar. Como assim, em nossos países é costume recitar? Se eu estou lendo aqui o livro, é para fazer ou não é para fazer? É costume em meu país. Eu estou no teu país? Como que funciona esse negócio? Qual que é esse país? Então, na verdade, o que a gente está lendo aqui é o Kitzur Shulchan Aruch. É o resumo do Shulchan Aruch. E o Shulchan Aruch ele foi compilado, na verdade, por dois sábios. O sábio Sefaradi, Rabbi Yosef Karo, de Tzfat, e o sábio Ashkenazi, Ramoshe Isserles, da Cracóvia. Ramoshe Isserles, ele decidiu, ao invés de escrever um outro livro ditando as leis de como que eram as coisas no país Ashkenazim, leste europeu, e ele decidiu escrever notas, comentários, dentro do outro livro, para, pelo menos, facilitar um pouco. Então, a gente tem um livro que ele compila todas as leis judaicas, todas as leis do judaísmo, e ele tem tanto as leis dos Sefaradim e as leis do Ashkenazim. Então, tem muita coisa que é lei, e dentro da lei também tem discussão. Mas tem muita coisa que são costumes. Ao longo dos anos, determinadas comunidades foram assumindo sobre si certos costumes. Por exemplo, mês de Elul é o mês de Tchuvá. Como que eu faço Tchuvá? Então, tem vários, tem o básico elementar, e tem aquilo que a gente pode, eventualmente, cada rabino na sua comunidade, ele pode falar, bom, no mês de Elul, todo mundo tem que doar, vamos supor, diariamente, pelo menos R$10. Ele viu que a turma não está doando. Então, ele pode instituir esse tipo de costume. Porque já que o Elul, a ideia é dar tzedakah, então ele pode fazer, olha, a partir de hoje, baseado no que a Torá nos ensina, que a gente tem que se arrepender, então cada um que dê R$10. A mesma coisa em relação às rezas. Então, ao longo das gerações, os sábios, eles foram compilando ou fazendo certas takanot, certas regras, de que como a gente vai fazer com que o Elul seja diferente. Tá bom, tem que rezar. Eu já estou rezando, o que é para eu fazer? Então, ao longo das gerações, se adotaram determinados costumes dentro do espírito da própria Torá. Então, quando ele chega... Então, peraí. Então, o Slichot vai ter depois. Então, quando chega o mês de Elul, então, como ele fala aqui no final, cada comunidade conforme o seu costume. O importante é você aumentar em reza. O importante é você se dedicar mais. Como você faz isso? Então, cada comunidade tem o seu costume. Então, ontem encontrei um Sefaradi vindo, já com a cara, já era 7 da tarde, já 7 da noite, já estava cambaleando de sono. Aí ele falou, estava 4h30, levantei, 5 horas Selichot lá na sinagoga Sefaradi. É o costume deles, certo? Então, cada um tem que seguir o seu costume. Importante que o Elul seja de forma diferenciada. Então, o que eu expliquei agora foi só para a gente entender de maneira geral como funciona a Halakha e como funciona essa questão de costumes diferentes. Então, dentro desses costumes, tem aqueles que costumam falar o capítulo 27, e aqui mesmo a gente vê que o costume que está aqui nesse livro é diferente do que nós fazemos na nossa comunidade. Aqui ele fala para fazer de manhã e de noite, e nós fazemos de manhã e de tarde. Mas no costume, em relação a isso, tem aqueles que começam no primeiro Rosh Chodesh do Elul. O Elul ele tem 2 dias de Rosh Chodesh. É o dia 30 do mês anterior e o primeiro dia do mês de Elul. O dia 30 do mês anterior já é chamado Rosh Chodesh Elul, o primeiro dia do Rosh Chodesh Elul, mas ainda ele é o 30º dia do mês anterior. Então, será que você já começa no 30º ou você começa no primeiro? Tá certo? E se costuma fazer até quando?
também tem duas formas. A gente sabe que o carimbo final, o selo final, é no dia de Yom Kippur, depois tem o apelo, dá para ainda ter um pouco mais, o Shanarabá, certo? Que é aquele dia que a gente passa a noite acordado. Depois ainda você tem Shmini Atzeret, que é o último dia de Sukkot, tá certo? Então, aqueles que costumam começar no dia 30, um dia antes, terminam no Shanarabá. Na nossa sinagoga, a gente começa no dia 1º, um dia depois, e acaba um dia depois também. Se você captou todas as datas, agora não é importante. O importante é você entender que tem costumes diferentes. Eu tô de olho aí. Costumes diferentes, inclusive, graças a esse costume aqui, se costuma fazer um Kadish a mais. Justamente você faz depois desse Salmo 27. Quando termina esse período, a gente não tem esse Kadish a mais. Então, o importante é a gente saber que durante esse período a gente tem que acrescentar em rezas. Eu só queria explicar essa questão dos costumes diferentes. A essência é a mesma. A questão é como você vai fazer essa reza a mais. E aí, então, quem escreve nossos países é o Ramoshe Isserlich da Cracóvia, que ele fala o que eu vejo que foi aderido nos países aqui da Europa, Alemanha, Polônia e etc., o costume é fazer esse capítulo 27. Dúvidas? Qual o significado do Salmo 27? Assim? Por que justamente o 27? Então, se você vai estar aqui em Rosh Hashanah? Sim. Tá, Não. Não vai estar? Então eu gravo... Eu estou preparando um shiur interessante para o segundo de Rosh Hashanah, explicando exatamente por que esse salmo ele foi escolhido. Mas lá, aqui ele já mostrou para a gente uma pequena dica. Se você olhar nas palavras em hebraico, então ele fala, Deus é minha luz. Luz se refere ao Rosh Hashanah. Depois ele fala, Deus é minha proteção. Proteção tem a ver com Yom Kippur. Depois ele fala, Deus é aquele que me cobre, tem a ver com a Sukkah. Mais ainda no final, no último versículo, ele fala, Lulei Hemanti. Quem lembra no hebraico, Lulei são as letras de Elul. Então, se você procurar, você vai achar alusão direta conectada com a ideia de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, que é o tempo que a gente fala isso. Mas, de maneira geral, o espírito desse capítulo é David Amelech, ele está descrevendo momentos de dificuldade, de guerras, de superação, e ao mesmo tempo como ele consegue aumentar a sua confiança em Deus. E a ideia do mês de Elul é, a gente está aqui num mês onde a gente está no nosso dia a dia. A gente tem que todo dia estar guerreando, lutando para a gente conseguir chegar na vontade de Deus. E ao mesmo tempo a gente tem altos e baixos. E o intuito desse capítulo é fortificar a nossa fé, confiança em Deus, saber que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir garantir um ano bom, a gente vai conseguir superar. E a vida é composta de altos e baixos, assim como David Amelech, ele foi perseguido, ele passou por momentos difíceis, mas no final das contas, Kavei El Hashem Hazak, espere, confie em Deus muito forte e você vai conseguir vencer no julgamento. Essa é uma das ideias. Ok? Cumprimentos desse período. Quando alguém escreve uma carta a um amigo desde o início do mês de Elul até o Yom Kippur, deve incluir no início ou no final da carta que ele deseja, por ocasião dos dias do julgamento, que seja inscrito e selado no livro da boa vida. Então, assim que chegou, na verdade, alguns costumam já fazer desde 15 de Av, a gente costuma falar Ktivá, Hatimá Tová, ou de maneira mais popular, Shana Tová, mas o certo é que você seja inscrito e selado para o livro da vida. E eu coloquei na assinatura que você tem dentro do celular, quando você escreve um e-mail, já tem assinatura automática. Então, eu tenho 3 e-mails diferentes, eu coloquei lá a assinatura, que você seja inscrito e selado para um ano bom e doce. Aí já está automático, e a pessoa recebe. A carta que a gente escreve hoje em dia é essa. Ninguém senta para escrever cartão, só se quem é do outro século, né, Isaac? E ainda lembra como... É? Pode ser em português, claro. Importante que a pessoa seja um desejo e que a pessoa entenda. Escrito em carimbado, escrito, selado para um ano bom e doce. E a ideia disso também é uma lei, é uma obrigação, mas é uma ideia que mostra para a gente como é importante a gente se importar uns com os outros. É importante a gente entender que a nossa palavra, a nossa escrita tem um peso muito forte, e às vezes só porque fulano te desejou um bom ano, aquilo pode ser que te garantiu o teu ano. Então, quando a gente deseja para alguém, não é uma brincadeira, isso realmente tem um peso muito grande. Uma brachá que alguém te dá, um bom desejo que alguém te dá, você tem que aceitar e sempre aproveitar a oportunidade para fazer isso para outra pessoa. Então, já é o momento...
com sinceridade, né? Não só por falar. Começa sem sinceridade e depois passa para sinceridade. Mas não por isso, não porque você não está sincero, você vai deixar de fazer. Começa a fazer, depois você vai. Então é importante já colocar sempre na carta quando a gente escreve. Certo? Você escreve uma carta, hoje seria um e-mail, então você coloca já essa frase. Próxima, verificar tefilim e mezuzot. As pessoas diligentes costumam examinar seus tefilim e suas mezuzot neste mês. Similarmente, no que concerne aos outros mandamentos, deve ser providenciado o conserto de tudo que precise de reparo. E uma coisa interessante, ontem alguém me chamou para almoçar, está passando por momentos difíceis na vida, e ele queria que eu, como rabino, fizesse o diagnóstico. Como você faz o diagnóstico? Ele conta todos os sintomas, né? E você tem que dar o remédio para ele. Falei, eu não sou profeta, mas a gente pode tentar passar no seu dia a dia. Quando alguém passa por momentos difíceis, a gente explicou ontem no shiur que a Hashem está querendo que você se fortifique em alguma coisa. Então, a gente começou a falar sobre algumas coisas que ele pode melhorar. Olha, eu já rezo isso, o que mais eu posso acrescentar? Eu já faço tal mitzvah, o que mais eu posso acrescentar? E algo muito importante de se fazer, especialmente no mês de Elul. A gente parar e rever o que eu fiz, o que eu fiz bem e eu posso melhorar, aquilo que ainda não fiz e posso, se Deus quiser, mudar esse ano. Então, uma das coisas que ele me perguntou, ele falou, olha, será que vale a pena eu revisar os tefilim e mezuzot? Então, qual é a lei? Quantas vezes, ou cada quanto tempo eu preciso revisar o meu tefilim e revisar as minhas mezuzot? Então, primeira coisa, antes de você revisar, na hora que você compra, faça a questão de comprar um tefilim kasher. Mezuzah, kasherá. Essa semana chegou aqui, alguém que trouxe uma mezuzah, o cara comprou no Chile, é do Chile. Sim, mas era do Paraguai, certo? Era até pergaminho, era até escrito com tinta, que às vezes você vê que é papel xerocado, mas não era kasher, escrita totalmente inválida. Então, alguém que sabe escrever com uma pena, mas escreveu sem nenhum tipo de conhecimento para poder ser kasher. Então, esse é o primeiro quesito. Se fosse argentino, ia ser pior ainda. Você já tem que fazer chuvá agora. Depois dessa, você vai ter que fazer chuvá. Também chegou. Hã? Ele não conhece. Sim, sim. Não sabe o que Não, não suporta. Tem as letrinhas lá, o Shindale, tudo bonitinho. Quando você falsifica, dá para falsificar bem. Certo? Aí a gente viu até um que estava escrito de platadeira. Dentro tinha a Tfilat Adera, a reza do caminho. Bom. Não, a reza que tem que estar dentro é o Shema. Tem que estar o Shema. Não, mas aí é uma medida para você carregar no mundo que você está carregando. É, mas não é. Tem do carro. Você já comprou a mesudá de micro-ondas? Porta do micro-ondas? Não, tem gente que quer vender mesudá, bota para o micro-ondas também. Uma vez, eu fui uma vez na casa de uma pessoa. A pessoa Sim. me falou que eu podia andar com a comigo. Pode falar, pode explicar. Vou te E falar. outra pessoa, Rabino também. Falou que não. Falou, não, você não pode andar. Tá, boa. Então, vamos voltar aqui ao primeiro original, para a gente vai na tangente. Então, a primeira coisa é ter uma mezuzá kasherá, um tefilim kasher, aqueles mini tefilim, não serve. É impossível você escrever todas aquelas letras de acordo com a halachá. Então, vamos lá. Então, qual é a lei? A lei é você verificar 2 vezes a cada 7 anos. Rabino Kafif estava aqui semana passada e eu comecei a discutir com ele, falando, não, inclusive na halachá está escrito originalmente que tinha lá um rabino que ele tinha o tefilim do tataravô dele e nunca verificou. Enquanto por fora ele está inteiro, você não tem obrigação de verificar. Ele falou, sim, isso antigamente. O que muda? Antigamente, as pessoas, o chofer, quando ele escrevia, ele tinha muito mais concentração. Hoje, o nosso tempo de concentração, se dá 2, 3 segundos, já é muito. Então, mesmo o chofer, quando ele escreve, hoje em dia, é diferente. A concentração dele e o erro, a margem de erro de hoje em dia é muito maior. A aderência ao papel, depende qual for e quando for, como foi escrito, também pode mudar conforme os anos. Então, o melhor é, se você puder verificar, 1 vez por ano. É o melhor. Não é obrigação, mas é bom você verificar. Mas o que eu queria dizer para vocês era outra coisa. Semana passada, fui na casa de alguém, e aí eu falei para ela, olha, eu falei, olha, fui na casa da tua mãe, encontrei, tinha várias portas sem mezuzá, porta de varanda, eventualmente porta de elevador, se os únicos moradores, ou é um por andar, ou tem 2, ou 2 ou mais, são todos judeus, tem que colocar também no elevador, tem varandas, tem que colocar porta de empregado, tem que colocar dispensa, se for maior que 2 por 2 metros, tem que colocar, tem vários lugares que as pessoas não percebem. E ainda eu mostrei para ela que tinha mezuzá que estava do lado contrário.
tem que colocar do lado direito, tem que às vezes saber qual que é o lado principal, onde você está entrando, o que quer ser considerado saindo. Eu falei, estava do lado errado. Falou, tá bom, então vem na minha casa. Essa pessoa, ano passado, passou por questões de saúde muito sérias, já tinha verificado os mezuzot, mas ela falou para mim, quem recolocou os mezuzot fui eu. Então vem em casa. Eu fui lá. Uma mezuzá estava do lado contrário e duas mezuzot de ponta cabeça. Isso é sério. É muito grave. Certo? Então, além de verificar as mezuzot, e hoje combinei com mais uma pessoa que eu comentei com ele, falou, então vem na minha casa, vamos fazer uma revisão não só do rolinho, do pergaminho da mezuzá, saber se tem todas as portas, saber se está colocado do lado certo. A mesma coisa com o tefilim. O teu tefilim está kasher? Pode ser que seja kasher. Será que ele está realmente, o nó, ele está no lugar certo na cabeça? Será que ele não está caindo muito para frente, ele não está curto demais? Será que no braço está colocando no lugar certo? E assim por diante, começar, parar e rever tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Mesmo aquilo que supostamente já está kasher, a gente parar e pensar o que eu posso melhorar, o que eu posso, realmente verificar que esteja 100%. E esse, na verdade, é o tema principal de Elul. A gente parar e fazer uma verificação, não só do tefilim, não só da mezuzá, mas das nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas formas de agir. É isso que a gente tem que fazer durante esse mês. Daqui uns 4 meses você vem lá em casa que não... Vai preparar para me receber, tá bom? Tá bom? Esse que está com prego, como assim? Fica difícil. Mas já valeu. O que? A mezuzá com prego? Esse na entrada principal. Tá bom. Então você chama um profissional para ir lá tirar. Normalmente esses com prego tem um parafusinho embaixo que você enrosca e tira o pergaminho. Também dá para fazer. E um palmo e meio. Vamos lá. Um palmo e meio, Sim, você faz- Tem a altura certa. Na verdade, ele tem que estar na parte inferior do terço superior. Você divide a porta em 3. Dá uma olhada, Imagina, assim, você embaixo divide ela em tem 3. uma fenda. Ah, também. O terço de cima, certo? Você pode colocar ele em cima, no meio e embaixo. Então você coloca ele na parte inferior do terço superior. Esse é o lugar certo. Hã? Você tem 3 terços, é isso aqui. Não, é o terço de cima, mas dentro do próprio terço você tem vários. Você tem a parte de baixo do terço superior, exatamente. Normalmente é um palmo e pouco. Mas os faradim colocou nas restas e nós colocamos... Sim, ali então em cada um casa. conforme. Então uma das coisas, eu fui na casa de uma pessoa faradi, e algumas estavam retas, outras estavam tortas. Então eu coloquei conforme o costume a sefaradi, que é colocar reta. Então eu fui lá e deixei tudo retinho, conforme o costume que eles deveriam Não muda estar nada seguindo. porque é costume, certo? Mas não muda nada, muda. A gente acabou de ler, muda. Cada um tem que tentar fazer o melhor. Cumpriu a mitzvah, se estava um pouco inclinado, ele cumpriu a mitzvah. Mas se ele é faradi, o costume dele é esse, ele deve buscar, sim. Se o homem só não fosse faradia, mulher esquinazinha, respeita a bola. Aí tem outros problemas além desse da mitzvah. Sabe quem manda na casa? Esse tem outros problemas. Normalmente segue-se o homem. Mas o importante é não misturar os costumes. Boa, então vamos lá. Você fez uma pergunta muito pertinente. Olha que curioso. Você falou se o marido é faradi, ou o marido é ashkenazi, a mulher é faradi, ou vice-versa. Então, normalmente se segue o homem. E a mulher, quando ela se casa, a partir do momento que ela se casa, ela vai aderir o costume do marido. Então, se o marido come arroz, por exemplo, então ela vai aderir o costume do marido. Tá? Não tem, esse é o correto de se fazer. Não, obrigado. Não, obrigado, mas ela pode, certo? Mas não é só arroz em Pesach, tem mais 1 milhão de alachot diferentes entre ashkenazi e faradi. Ela deve seguir o seu marido. Mas olha que curioso. Por que a mezuzá, nós, ashkenazim, colocamos ela inclinada? E por quê? Exatamente. E por que a Torá nossa, quando a gente apoia a Torá na mesa principal, a mesa dos ashkenazim, a bimá, ela é inclinada, e a mesa dos sefaradim, ela é reta. Inclusive aquela Torá, a caixa que eles usam, ela é reta embaixo. Se colocasse na nossa bimá, ela ia escorregar para baixo. Então existe uma discussão como deve ser colocada a mezuzá e a Torá, deitada ou em pé. Os ashkenazim fizeram meio termo. A gente coloca ela inclinada. E uma das ideias disso é de que quando você vai entrar na tua casa, você vai dizer, bom, eu sou ashkenazi, minha esposa é sfaradi. Muito além do ashkenazi e sfaradi, eu sou de um jeito, minha esposa é outro. Antes de você entrar em casa, lembre-se que a mezuzá está inclinada. Você tem que saber se dobrar um pouquinho para encontrar um meio termo. Legal, muito legal. E a Torá é a mesma coisa? Torá é a mesma coisa. A mesma explicação? Repete, desculpa. Então, a gente coloca, os sefaradim colocam em pé. Certo. Mas os ashkenazim, eles colocam inclinado para ficar, digamos assim, entre esse meio termo, entre as duas opiniões. Então, você cumpre as duas, deixando ela inclinada. Como meia... A nossa... Não, a Torá se apoia nela, então ela está inclinada. Não, então, você coloca ela inclinada. Existe uma discussão se ela deveria ficar reta ou deitada. Então, a gente deixa inclinada no meio. A ideia do meio termo. Era para inclinar mais ainda? Tem duas opiniões. Uma opinião que seria deitada, a outra que seria em pé. Entendi.
Não é, os Ashkenazim, tem duas opiniões independentes, Ashkenazim e os Faradim. Os Ashkenazim adotaram de colocar inclinada, para o meio termo entre as duas opiniões. Certo? Então, isso já é uma ideia bonita para a gente, quando entrar em casa, lembrar disso. Tá? Em relação a colocar mezuzá na bolsa, levar com você. Então, de maneira geral, a gente não pode tornar mezuzá ou qualquer mitzvah como amuletos. Você não pode transformar uma mitzvah num amuleto. Por que protege você a sua casa? Mezuzá é um seguro, digamos assim. Porque Deus deu essa mitzvah, e a mitzvah é você colocar a mezuzá em mérito da mitzvah que você fez. Deus, ele dá uma proteção especial. Eu não posso agora pegar a mezuzá, teoricamente, bom, vou levar comigo para dar sorte. Esse negócio não existe, tá certo? Não só que é bobagem, é um desrespeito para a mitzvah. Certo? É um desrespeito você tornar a religião algo de uso pessoal. Isso seria a ideia. Então, a mezuzá traz proteção? Ela traz. Agora, eu posso tirar a mezuzá do seu contexto porque eu acho que vai me ajudar, vai me dar sorte? Tá certo? Não. A não ser que dentro da própria orientação dos livros, ele te diga, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Então, por exemplo, aqueles que costumam levar consigo um ritas, um kumash, terim, tani. Então, eu ando no carro. Então, deixa eu explicar. Por quê? Então, se está dentro da halakha e a orientação dos sábios, esse livro você pode levar com você. Então, bom, um cara outro dia falou, comprei uma moto. Não ia falar aqui que eu acho a respeito, mas falei, pelo menos foi lá e comprei para ele um Ritas, falei, tá aqui teu seguro. Não sei quanto você paga o teu seguro de vida, mas aqui tá o teu seguro um pouco mais barato e vai durar. Ele botou dentro da moto o Ritas, Baruch Hashem, tá bem. Que continue bem. Mas se isso está dentro do texto. Agora, eu não posso chegar e inventar esse tipo de coisa. Especificamente em relação ao mezuzá, o Rebbe, ele deu uma orientação para uma senhora que ela tinha muita enxaqueca, que ela carregasse consigo uma mezuzá na bolsa. E a mesma coisa, tem essa orientação em relação a colocar também dentro do carro, não é na porta do carro. É colocar dentro do carro e coloca ela bem coberta, porque às vezes, por exemplo, na bolsa, por exemplo, você vai entrar no banheiro, uma coisa assim, então ela tem que estar coberta duplamente. Então, normalmente você não faz esse tipo de coisa, mas uma vez você tem orientação de um grande homem, um grande rabino, alguém que pode te dizer, olha, isso você pode fazer, então você tem a orientação clara que você pode fazer, mas não começa a inventar sozinho de querer fazer coisa para dar sorte. Isso a gente... Então, aí eu vou falar uma coisa, só porque eu vou voltar a usar agora. Ok. Eu vou voltar a usar na minha mala. Porque não é para dar sorte. Então, eu vou concluir por aqui essa a aula de hoje, que o próximo já muda um pouco o tema, mas a ideia é cada um realmente fazer uma revisão. E só comentar uma coisa particular minha, mas que para mim me deu muita satisfação. No Rosh Hashanah, a cada ano a gente deve tomar uma nova decisão. Claro que a gente fala para Deus, a partir de hoje tudo vai ser diferente, mas esse tudo, quando a gente quer fazer tudo, chega o dia seguinte e a gente já esqueceu. Então, pelo menos um novo rigor numa mitzvah, você já faz muitas, sempre tem onde melhorar, sempre tem. Então, ano passado, quando eu mandei verificar as minhas mezuzot, eu tenho Baruch Hashem mezuzot grandonas, aquelas de 20 centímetros, que eu comprei em Israel com o cunhado do Rabino Alovani, são muito, muito boas. Toda vez que eu mando verificar, ele fala, olha, são excelentes. Mas eu tinha comprado elas como eu morava na minha casa antiga. Quando eu mudei para a nova, Baruch Hashem tinha mais portas, e nas novas eu coloquei a mezuzá normal, comum. E quando voltou da verificação, não só que ele escreveu comum, ele falou simples, quer dizer, tem vários níveis de escrita, ele falou essa era simples. Eu falei, bom, agora chegou Rosh Hashanah, a minha decisão vai ser que, se Deus quiser, até ano que vem, eu vou colocar mezuzot boas. Então, justo agora voltei de viagem, e eu consegui encomendar mais 3 mezuzot, me falta uma ainda, então eu já coloquei 3 mezuzot, tá? Falta pouco para Rosh Hashanah, mas consegui $200 cada um. Tá certo? E eu vou te falar, tá certo? Uma coisa muito importante da gente lembrar. O cara mudou de casa, comprou um apartamentaço. Mas como eu vou colocar em tantas portas? Baruch Hashem, você comprou uma casa com tantas portas? Né? O que você pagou para, vou nem falar, né? Para decorar o banheiro com aquela florzinha, com aquela lustre especial, tá certo? Você não fez cálculos. Então, Baruch Hashem, você tem tanta porta, então gasta na mezuzá que seja minimamente proporcional ao estilo do luxo que Baruch Hashem você tem. Então, é um esforço que a gente faz, porque depois que eu já fiz, ainda tem que colocar a mezuzá. Antigamente o cara comprava uma casa nova para poder ter a mezuzá. Hoje a gente quer comprar a casa e depois você pensa na mezuzá. E ainda tem mais esse gasto.
você para e pensa, toda a tua casa é um presente que a Hashem te deu. Tudo que você tem é um presente que a Hashem te deu. Minimamente, ele está exigindo de você, pedindo de você o mínimo. Vê o quanto você pagou pela casa, ou quanto você paga, que seja o aluguel mensal, e quanto você paga pela sua mezuzá. E ainda assim, está te dando benefício. Está te dando benefício de cuidar de você, de te proteger, e assim, então a gente tem que parar e rever os nossos valores. Então, não só isso que eu fiz, mais um rigor a mais, estou comentando de forma pessoal. Hoje em dia a gente usa bastante aquelas fitas dupla faces. Ela vale 100%, ela está lá fixa e presa. Mas tem um rigor de você colocar parafuso. É mais complicado, você tem que furar, tem que tirar cada vez, etc. É mais prático colocar a fita dupla face. E esse ano, então, eu decidi, já que eu comprei as mesmas novas, então fui lá e fiz os buracos, coloquei o parafuso. Estou dizendo, assim, para mim me deu muita satisfação, me deu muita alegria de pegar uma mitzvah que está lá todo dia, toda hora, e com 15 minutos de esforço de pegar uma furadeira, colar, colocar lá direito, isso já assim, me deu uma alegria de poder chegar esse ano e falar, cumprir o meu rigor e ainda mais aquilo que eu esperava. Então, não estou aqui para falar de mim, a porta-varanda também. Se ela tiver mais do que 2 por 2 metros, 2 metros quadrados. Então, você tem que colocar também. Então, só estou comentando não para falar de mim, mas só para a ideia de que, sim, como realmente é simples, não são coisas tão complicadas que a Hashem espera da gente, a gente dá um passinho mais adiante e como realmente traz uma satisfação, uma alegria muito grande. Fala. Tem algum tema quando tira para verificar nos outros e colocar tudo onde estava já? Tem. Está escrito quando eles montavam o Mishkan, o tabernáculo, o templo móvel que eles tinham no templo, que tinham no deserto. Então, as paredes eram compostas de estacas. E está escrito que as estacas, eles numeravam elas para que cada vez, quando remontassem, colocassem as estacas exatamente no mesmo lugar. Teoricamente são iguais, você pode trocar. Mas eles faziam questão de colocar no mesmo lugar. Então, baseado nisso, tem a ideia de que quando você manda verificar as mezuzot, às vezes você tira todas, recebe todas de volta e se bota de forma aleatória. Então, você numerar elas para colocar e recolocar no mesmo lugar. Isso tem duas vantagens. Uma, esse rigor que eu falei em relação ao Mishkan, que seria o paralelo. E a outra, se tem um problema, às vezes você consegue correlacionar, fala, poxa, bem no meu quarto, bem no quarto do meu filho, estava alguma situação difícil. Muitas vezes você vê, poxa, está escrito lá, ali a mão estava com problema, e você vê, Deus nos livre, uma correlação. Então, também é interessante de você poder, às vezes, né, ver alguma correlação de alguém que estava precisando, alguém que estava com algum problema, e você consegue correlacionar também. Então, é interessante fazer isso. Eu faço questão de sempre numerar as mezuzot, receber elas numeradas para recolocar no mesmo lugar. Há uns anos atrás, não muito pouco tempo, você me chamou a atenção aqui na sinagoga. Eu vou concluir a gravação, pode falar. E você que eu sentei no lugar